atividades biológicas, ela mostra claramente que para algumas atividades existe variação no suco. Então, ela faz a dose mínima hemorrágica, e então o veneno da região metropolitana tem uma dose mínima hemorrágica em relação ao do sul baiano, diferente também. Ela observa também uma diferença um pouco menor, né, segundo os dados. Se você faz o desvio fica estranho, mas ela fez a estatística e mostra que existe diferença quanto à atividade necrosante, quanto à atividade miotóxica, isso já não é tão evidente, e coagulante sobre fibrinogênio também, mas que existe diferença quanto à variação da resposta coagulante entre machos e fêmeas. Então, mais uma coisa que tem que ser pontuada, principalmente porque o teste de coagulação é a primeira coisa que ainda existe uma ideia de que isso seria um parâmetro de gravidade, e em alguns lugares ainda vão pensar que isso é um parâmetro sempre a ser considerado. Esse é um dado que ela mostra sobre a resposta sobre função neuromuscular, e ela mostra que ele faz o bloqueio, mas que a gente acredita que seja muito mais por conta do efeito miotóxico que lesa o músculo, que propriamente por uma ação neurotóxica clara, específica. Embora ela pontue que em concentrações baixas existe um aumento da amplitude das contrações. Isso merece, talvez, ela não investigou nada mais depois, mas merece talvez um olhar direcionado, talvez exista uma ação diferenciada pré-sináptica, porque esta ação pós-sináptica que ela está mostrando aqui, muito deve ser da lesão causada pelo efeito miotóxico. Esse é o efeito miotóxico, então ela observa que ela fez os dados dela em diafragma, porque ela usou o mesmo tecido dos experimentos de função neuromuscular, e observar, claro, a típica lesão neurotóxica ou biotóxica que a gente está acostumado a ver, com lesões delta, com hipercontração de filamentos, com edema pontual, mas ela caracteriza pela primeira vez o efeito biotóxico do veneno de hipótese no seu trabalho. Pensando um pouco nesse efeito biotóxico, e como ela tinha feito in vitro, porque o ensaio lá in vitro, você tem a preparação e aplica o veneno, ela orientou, e eu co-orientei, o trabalho de Yukari, né, o trabalho de conclusão de curso de Yukari, em 2003, que era a caracterização desse efeito biotóxico para rato, mas com o objetivo, então lombo, desculpa, mas com o objetivo de investigar a possível ação protetora de uma planta, que é a Calendula officinalis, né, que poderia prevenir essa evolução da atividade biotóxica. Então, essa foi a monografia de graduação de Yukari, e ela mostra que o veneno tem uma ação biotóxica, então são diferentes concentrações do veneno, e o corte histológico mostrando as mesmas lesões que a Regiane já tinha visto em estudos in vitro. Só para dar mais rápido. A Calendula officinalis, que é essa plantinha aqui, ela já foi sugerida como uma planta protetora, uma planta com atividade cicatrizante para em vários outros trabalhos. Então você tem feridas cirúrgicas, ela é usada na homeopatia, uso tópico em irritações, em afecções cutâneas, picaduras. O objetivo então foi investigar se ela seria capaz de inibir o efeito biotóxico, que nesse momento foi caracterizado por acamulina. E foram 3 protocolos diferentes. Um protocolo inicial que a gente incubava o veneno com o extrato da planta, e depois fazia a inoculação do combinado, né, da mistura intramuscular. Um segundo protocolo, que era uma inoculação independente, então era colocado o veneno intramuscular e 20 minutos depois a Calendula officinalis intraperitoneal. E no terceiro, que era o efeito tópico, um tratamento tópico. O veneno era inoculado intramuscular e imediatamente após a pata do camundongo inoculada, ela era colocada numa solução de Calendula officinalis por 1 minuto da pata depilada. E aí a gente observa que aqui está mostrando o efeito de incubação, e aqui é o veneno, aqui é salina, não é veneno
controle, aqui é veneno com salina. E quando você olha veneno com calêndula, que é o azul, não desenvolveu biotoxicidade. Quando a gente incuba a planta, o extrato da planta com o veneno e inocula, não desenvolve atividade biotóxica. Quando a gente faz o efeito sistêmico, com a inoculação da calêndula sistemicamente, intraperitoneal, não há nenhuma proteção. Ou seja, a resposta é exatamente igual. Mas quando a gente faz o veneno independente, mas o uso tópico, também não tem nem evidências de sinais histológicos de lesão, de biotoxicidade, e não há liberação de CK, que é o nosso parâmetro para medir biotoxicidade. Mostrando que a calêndula protege ou retarda a evolução dessa biotoxicidade induzida pelo veneno de Botrytis. Esse trabalho está na Gazeta, que foi que a gente colocou agora. Seguindo essa linha de pensamento, então agora eu já trabalhando lá no núcleo de estudos de venenos animais, eu orientei algumas monografias e alguns trabalhos de licenciatura de alguns alunos, trabalhando também com veneno botônico. E aí o meu foco agora era no quadro inflamatório que eu queria investigar. Nós investigamos as respostas inflamatórias vasculares, ou seja, alteração de permeabilidade e a formação de edema, e a identificação de quais mediadores inflamatórios são importantes para estes eventos. Muito pensando também naquela ideia que a gente já sabe que o Thierry vem trabalhando, que o efeito local do envenenamento hipotrópico ele não é bem neutralizado pela soroterapia. Então, se eu sei quais são os mediadores envolvidos nesses eventos, eu posso pensar mais facilmente em como tratar, porque eu sei o que eu preciso inibir da evolução. Então, são alguns trabalhos que a gente, foram 3 monografias. Então, mostrando inicialmente que o veneno é capaz de alterar a permeabilidade vascular. Então, aqui eu tenho o meu controle em azul e aqui o veneno em diferentes tempos. Então, eu tenho um pico de aumento de permeabilidade que foi avaliado através do extravasamento do tórax das gengivas aos 15 minutos. E depois o edema avaliado em pleximógrafo, mostrando que ele tem um pico em 3 horas, a depender da dose, pode ser 1 ou 2 horas ou 3 horas, em diferentes concentrações. O objetivo em seguida era investigar quais mediadores eram importantes nesses eventos. Eu trouxe apenas os dados para edema, mas a gente também testou para a permeabilidade vascular. Então aqui, mostrando o gráfico do controle, que é só o veneno, depois os animais tratados, veneno mais salina, e depois o veneno mais menor tratado com a droga, então são estudos farmacológicos, mostrando que quando eu inibo com antagonistas de receptores de serotonina nada acontece, mas quando eu inibo a ligação da histamina com o seu receptor, eu tenho uma inibição do edema claramente, mostrando que a histamina é um mediador importante. Mostrando também que quando eu trato os animais com o composto 4880, que ele é responsável por determinar os estoques de histamina dos mastócitos, e eu também mostro uma diminuição aqui em azul do edema causado pelo veneno. Então, realmente, mastócito e a histamina parecem ser mediadores importantes. E aqui a gente testou a participação da bradicimina com um antagonista de receptor B2. E a gente também observou uma inibição muito importante. Então a gente está deduzindo aqui que histamina e bradicimina são 2 mediadores importantes. No estudo de permeabilidade, a gente também viu que bradicimina é um mediador muito importante. Então, a bradicimina parece ser um dos mediadores importantes para esses eventos vasculares. E ele tem muita lógica, né, em vasodilatador, e ele indiretamente vai também estimular a liberação de outros mediadores, como eu vou discutir isso aqui.